Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 6 de março de 2025, onde nós estamos com o tema hoje, como atrair promessas de Deus na vida. Imagine você viver uma vida onde as promessas de Deus, queridos, se manifestam constantemente. Sonhos vão sendo realizados, portas se abrindo, milagres constantemente acontecendo. Não parece um ideal bem distante? Pode até parecer, mas não é distante nem um pouco para aqueles que entendem um princípio espiritual que nós vamos desvendar para você aqui hoje. E se você quer saber como atrair as promessas de Deus para a sua vida, claro que eu vou convidar você para ficar comigo até o final desse devocional, pois eu revelarei verdades com base bíblica que podem transformar a sua jornada espiritual, que pode transformar a sua vida. E você pode sim viver uma vida onde as promessas de Deus elas vão se manifestar constantemente, onde os sonhos serão realizados, as portas irão se abrir e os milagres irão acontecer na sua vida. Amém? Então eu vou trazer aqui um texto base, mais textos complementares, para que você possa entender princípios bíblicos, para que você possa ter essas promessas se realizando na sua vida. Claro que antes de nós iniciarmos, lermos nosso texto inicial, eu vou pedir para você já deixar um like aí, tá? Deixar um joinha pra gente, curta, comente e compartilhe. Compartilhe pelo menos com 3 pessoas, tá? Nós queremos alcançar mais pessoas, nós que precisamos que o YouTube, queridos, ele possa realmente indicar mais o nosso canal e para isso eu preciso da sua ajuda, tá? Então deixa um joinha pra gente aí, curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma mensagem aqui do canal, tá bom? Nós vamos para o nosso texto base, um texto que eu gosto muito, queridos. É um texto que norteia muito a minha vida, a vida da pastora Rita, e é um texto que sempre nós ensinamos muito as pessoas a elas viverem as promessas de Deus na vida delas. E aquelas que praticam têm alcançado bênçãos, maravilhas, milagres, promessas na sua vida constantemente. E não é porque nós ensinamos, mas porque é um princípio bíblico que o próprio Deus nos ensina. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, eu convido você a acessar lá. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2. Eu vou colocar na tela e você vai poder acompanhar junto comigo. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Amém, queridos? Esse texto você deveria marcar, imprimir, escrever e colocar bem grande assim no lugar para você ler sempre. Por quê, queridos? Porque esse capítulo de Deuteronômio, ele é um marco sobre a obediência e as suas consequências. No entanto que o capítulo dele, se você tiver lá os
aquelas tajas que vai antes do título, você vai ver lá, consequências da obediência. Aonde Deus ele faz uma aliança com Israel, mostrando que bênçãos seguem aqueles que vivem segundo sua vontade. Então guarda isso na sua cabeça. Isso aqui é fundamental e básico para quem quer viver as promessas de Deus na sua vida. Obediência gera consequência. Ok? Então, as bênçãos sempre irá seguir aqueles que vivem em obediência. Sempre irá seguir aqueles que fazem a vontade do Senhor. E a chave aqui está em dois princípios. Dois princípios aqui eu já vou te dar. Nesse texto. Ouvir e obedecer. Então vai lá nas mensagens do vídeo agora, lá aqui nos comentários do vídeo, e escreve esses dois princípios bíblicos. Escreve lá. Ouvir e obedecer. Por que ouvir? Porque o próprio Deus, queridos, o livro de Deuteronômios, ele é como se fosse uma revisão da lei de Moisés para o povo de Israel. Então o povo ele tinha que ouvir a mensagem, tinha que ouvir aquilo que Deus tinha para eles. Então eles ouvem, ouvindo, eles ficam conscientes, cientes da consequência. Se eu obedeço, eu tenho uma consequência. E se eu desobedecer, eu também irei ter uma consequência. No entanto, que se você continuar lendo o capítulo 28, você vai chegar lá no verso 15 e você vai ter um tópico lá. Consequências da desobediência. Do 1 ao 14 vai ser consequências da obediência. Do 14 até o final, do 15 até o final, né? Vai ter as consequências da desobediência. Então você escreve lá nas mensagens do vídeo, ouvir e obedecer. Dois princípios importantes para que as bênçãos de Deus me sigam. Por onde quer que eu andar? Se eu andar em retidão com Deus, as bênçãos automaticamente irão me seguir. Amém? Quando nós ouvimos a voz de Deus e aplicamos os seus mandamentos, nós nos tornamos como se fosse um imã. Nós atraímos as promessas para a nossa vida. Só que quando eu desobedeço, eu vou repelindo a bênção de Deus. É como se você pegasse um imã e virasse ele ao contrário. Você já experimentou pegar um imã? Vira ele ao contrário e você tenta colocar ele perto do metal. O que ele faz? Ele repele. Você não consegue encostar ele. Mas quando você vira ele do lado certo, ao se aproximar, ele já puxa, ele atrai. É exatamente assim que acontece com as promessas de Deus. Quando você anda em obediência, você atrai. Quando você anda em desobediência, você repele. Você entendeu agora? O contexto aqui nesse capítulo 28, queridos, é uma aliança que Deus faz antes do povo entrar na terra prometida. Mostrando que cada promessa de Deus, ela tem um fundamento espiritual, um princípio espiritual que exige uma ação de nós, seres humanos. É isso que Deus está dizendo aqui. Esse é o contexto desse capítulo 28. Ok? Mas vamos lá que eu quero fundamentar ainda mais com outros princípios. Você já viu dois. Ouvir e obedecer. Marcou? Escreveu lá nos comentários? Ótimo. Vamos para o segundo. Josué, capítulo 1, verso 8. Texto também que eu sempre trago
para ensinar. Aqui, quando nós falamos em meditação da palavra, declaração da palavra, confissão da palavra, eu cito bastante também esse texto. E eu quero mostrar para você que tem uma base dentro desse texto para que você possa atrair as promessas de Deus na tua vida. Tá? Josué 1,8 diz assim: não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Perceba que dentro desse verso 8, Deus ele também traz o princípio de obediência. Ele também traz o princípio de obediência. Quando Deus fala para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Mas antes de Deus falar de obediência, ele traz ali um princípio muito importante, mas que muitas vezes os cristãos deixam passar, que é o mencionar, que é o declarar a palavra, e o meditar na palavra. São duas coisas diferentes. Mencionar, declarar a palavra, é eu declarar aquilo que a palavra diz a meu respeito. E meditar é eu entender, discernir como aquela palavra pode agir na minha vida. Então eu vou te dar uma dica. Primeiro você medita. Como que essa palavra atinge a minha vida? E depois que eu discernir, que eu meditar, eu declaro ela. Então aqui eu tenho mais dois princípios. Você teve o primeiro, ouvir e obedecer. E agora você tem mais dois princípios para atrair promessas para a tua vida. E você pode colocar lá nas mensagens do vídeo. Meditar e declarar ou confessar a palavra de Deus. Tá bom? Meditar e declarar a palavra de Deus. Amém, queridos? A obediência à palavra de Deus, queridos, ela é um imã para as suas promessas. Então não basta apenas conhecer, mas é preciso praticar, meditar, declarar a palavra de Deus para que a sua vida venha a ser repleta de prosperidade e o sucesso se manifeste na sua vida. Mas eu tenho outro texto aqui que é muito importante, que vai trazer outro princípio também para a gente. Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Bom, vamos entender. Quando a Bíblia fala que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus ela é feita de leis e de mandamentos. Então, a justiça de Deus ele se manifesta na minha vida quando eu obedeço a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então, aqui está falando de obediência. Não foge disso. Segundo, buscar o reino de Deus, depois a sua justiça. Então, o que é buscar o reino de Deus? É deixar que Deus governe a minha vida. É eu estar debaixo desse governo de Deus. É eu me submeter a Deus, me colocar debaixo desse mandamento, dessa regra, desse governo de Deus. E a justiça de Deus se manifesta na minha vida quando eu obedeço aos mandamentos. Quando eu faço isso, todas as coisas, as outras coisas, roupa, comida, bebida, todas as minhas necessidades, elas são supridas, elas são acrescentadas na minha vida. Opa, pastor, quer dizer que eu tenho mais dois princípios aí? Tenho mais dois princípios aí. Buscar o reino de Deus e a justiça. Que significa o quê? Me submeter ao governo de Deus
e andar na lei de Deus, justiça de Deus. Amém? Mas nós temos aqui um último, que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Você percebeu quanto de princípio bíblico para você alcançar promessas? Você acha que Deus deixou isso escrito à toa? Não. Deus deixou escrito para que você possa viver. Sabe por quê? Porque Deus, ele gosta de recompensar, queridos, aqueles que o buscam com um coração sincero. Olha o que diz Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Qual é o fundamento, o princípio aqui? A fé. Sem fé eu não agrado a Deus. Então eu preciso ter fé. E quando eu tenho fé, eu me aproximo de Deus. Ótimo, tenho fé, me aproximo de Deus. E eu preciso crer que quando eu tenho fé e quando eu me aproximo de Deus, Deus, ele me dá uma recompensa por buscar Ele. Olha que forte isso, queridos. É uma promessa de Deus fortíssima para a nossa vida. As promessas de Deus, elas não são inacessíveis. Pelo contrário, elas são totalmente alcançáveis. Quando eu aplico os princípios bíblicos na minha vida. Elas já estão liberadas, ou seja, as promessas de Deus já estão liberadas para a minha vida. Esperando que a nossa obediência e fé sejam atraídas para a nossa realidade. Como que eu pego aquilo que já foi liberado e trago para a minha vida? Obedecendo princípios bíblicos. Fé e obediência é o que resume tudo isso. E isso faz com que essas promessas venham se cumprir na minha vida. E isso faz com que eu seja um verdadeiro imã que atrai as promessas de Deus para a minha vida. Agora, a decisão está nas tuas mãos. Agora, quer um conselho? Escolha hoje ouvir, obedecer, meditar, declarar, ter fé, se aproximar de Deus para que você possa viver milagres, para que você possa viver e ver as promessas acontecendo na sua vida. Se essa mensagem tocou seu coração, queridos, compartilhe esse devocional cristão, esse devocional de hoje com alguém que precisa ouvir essa verdade, esse ensinamento fundamentado na palavra. Amém? E eu quero poder estar orando por você agora, em nome do Senhor Jesus. Curva a tua cabeça. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, onde nesse devocional de hoje nós aprendemos como atrair as promessas do Senhor para as nossas vidas. Que essa palavra venha mexer com o coração dos teus filhos, para que eles possam viver constantemente as promessas do Senhor se realizando na vida deles. Para que os sonhos, para que as portas se abram, para que os sonhos se realizem, para que os milagres aconteçam na vida deles, Pai. E que eles vejam que a tua palavra é verdadeira e não é falsa. Quando nós aplicamos o princípio na nossa vida. Pai querido, eu coloco esse irmão e essa irmã diante do Senhor e peço a bênção do Senhor sobre a vida deles, Pai. E tudo seja para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.